convidar o nosso palestrante de hoje, o senhor Sérgio. Seja bem-vindo. Muito boa noite a todos. A doce paz de Jesus esteja e permaneça conosco agora e sempre. Todos prestaram bastante atenção na preparação que o nosso irmão fez do ambiente. O que ele pediu para nós fazermos? Aquilo que está ao nosso alcance, que é de nossa responsabilidade, fazermos, por exemplo, neste momento. Todos prestaram atenção? Se eu chamasse alguém assim, saberia me dizer? Sim, todos saberiam, com certeza. Por uma simples razão. Nosso irmão pediu para nós cuidarmos do nosso pensamento. Daquilo que estamos nesse momento emitindo. Naquilo que estamos irradiando. E até pediu para nós fazermos um pequeno exercício, não foi? Para uma nossa irmã que encontra-se convalescendo e que se recuperará, se assim Deus nos permitir que estejamos com ela novamente, em breve. E nós emitimos um bom pensamento para essa nossa irmã, não foi? Nós conseguimos fazer isso naturalmente ou precisamos fazer muito esforço para pensarmos bem? No nosso estágio evolutivo, nós temos ainda que nos dedicar muito ao bem. Nós temos que fazer um certo esforço para que isso proceda de nós com uma certa abundância. Mas por que será que isso ocorre? Por que será que em alguns momentos nós temos dificuldade de emanar bons pensamentos? Quando nós chegamos à casa espírita, nós chegamos aqui por alguma razão, algum motivo, não é mesmo? Em um levantamento que foi feito numa outra casa que a gente participava dos trabalhos, esse levantamento, mais ou menos 15% foram pessoas que queriam ou estudar, ou desenvolver a mediunidade, ou cuidar da filosofia, trazer questões, perguntas para serem respondidas. Mas a grande maioria trazia problemas de envolvimento espiritual. Alguém trouxe esse problema aqui para casa, além de mim, ou não? Alguém sabe o que é envolvimento espiritual? Vou falar um nome mais fácil. Eu quero ver só a fisionomia de vocês. Alguém sabe o que é obsessão? Alguém sabe o que é obsessor? Alguém gosta de obsessão e de obsessor? Alguém chegou na casa com esse problema? Sim. O que acontece? O que tem a ver esse envolvimento espiritual desse levantamento que foi feito com a nossa capacidade de pensar bem? Nós vamos desenvolver esse tema hoje, trazendo para nós mesmos esta grande responsabilidade por estarmos ou não estarmos na presença, com a presença desses irmãos espirituais junto a nós, que nós ainda insistimos em não gostar deles. Alguém gosta aqui do seu obsessor ou não? Um orientador espiritual certa vez nos falou assim: o nosso maior amigo é o nosso obsessor. Ah, mas onde esse cara está com a cabeça? Sim. Pensa bem. Aquele que é o nosso maior amigo, quando a gente erra, o que ele faz para a gente? Não, está tudo bem, deixa para lá. É assim que ele procede. Ou ele fala para a gente assim: olha, você está errando. Você tem que melhorar nessa sua conduta. Você tem que melhorar no seu pensamento. Você tem que agir melhor. Esse não é realmente o nosso amigo? Ou o nosso amigo é aquele que passa a mão na nossa cabeça quando a gente comete um equívoco? Esse orientador espiritual, quando nos falou que o obsessor pode ser nosso grande aliado, se referia justamente a isso. Dele apontar em nós as nossas deficiências. Ah, mas espera um pouquinho. Então ele vem e me faz mal e a culpa é minha? Quando a gente vem falar de pensamento, quando a gente fala de envolvimento pelo pensamento, por que será que alguém pode estar junto a nós se não for por aquilo que nós emanamos? Já pensaram nisso? Que eu atraio pessoas para próximo de mim, dependendo do meu modo de ser, do meu comportamento? Imaginemos uma situação, vamos ver aqui.
Nós temos 1, 2, 3 irmãos com roupa amarela, não é mesmo? Deve ter mais alguém debaixo do paletó, talvez do braço da blusa. Mas imaginemos que chegasse uma pessoa aqui agora e falasse assim: eu só consigo enxergar em tom amarelo. Quantas pessoas ela enxergaria aqui entre nós? Provavelmente essas 3. Se essa pessoa, por outro lado, enxergasse apenas o vermelho, ela enxergaria e se aproximaria de pessoas apenas que estivessem vestindo vermelho. E essa comparaçãozinha é para nós percebermos que o espírito obsessor, ele só se aproxima de nós a partir do momento que ele vê alguma afinidade com a gente. Alguma maneira que nós estamos pensando e atraindo ele. Vamos pensar num espírito obsessor que goste muito de novela. Quem gosta de novela? Ah, então isso é coisa do obsessor? É a gente mesmo. Sim, somos nós. Ah, naquele momento eu atraio outros que gostam de novela? Sim. Por que não? Liga a televisão, as pessoas se aproximam, está passando uma novela, senta ali, assiste durante uma hora e meia, nem percebe o que está fazendo. E se bobear, nós sai comentando. Ah, será que é culpa então de um outro? Não, é nossa determinação de fazer aquilo que atrai as pessoas para junto de nós. E quando a gente percebe que isso pode ocorrer em situações tão simples quanto assistir uma televisão, nós percebemos que todos esses irmãos que estão junto a nós estão ali porque viram algo em comum conosco. E normalmente eles não veem coisas muito atrativas pelo lado bom. Porque senão, certamente, eles se aproximariam, se fossem espíritos mais elevados, mais esclarecidos, mais evoluídos. Eles se aproximam de nós pelas nossas próprias deficiências, porque são as mesmas deficiências que eles têm também. São os problemas que eles carregam, são as dores que eles sofrem e percebem em nós a mesma situação. E então eles vêm junto a nós para dividir conosco a dor deles. E nós fazemos o quê? Dividimos a nossa dor com eles. Imaginemos esse processo acontecendo entre 2 pessoas apenas. Imaginemos esse processo acontecendo com inúmeras pessoas junto a nós. Como é que nós poderíamos suportar essa carga tão grande? Vamos ver algumas características de quando isso começa a ocorrer. Antes das características, vamos pegar algumas pequenas definições. Quando a gente fala de obsessor, a etimologia da palavra diz que é aquela pessoa que tem uma ideia fixa e que determina as suas ações. E por um outro lado, o obsedado, ou como fala o dicionário, obcecado é um termo do livro dos médiuns. Obsedado é aquela pessoa que está num estado de cegueira. Imaginemos os dois interagindo. Aquele que tem a ideia fixa e aquela pessoa, por outro lado, que não consegue enxergar nada diferente daquilo. Quando a gente identifica essa terminologia, o que quer dizer cada uma delas, a gente começa a entender um pouquinho melhor como esse processo se realiza. Mas como é que a gente vai identificar se nós estamos passando por isso ou não? Se eu tenho uma ideia fixa neste exato momento, eu estou sendo vítima de um processo obsessivo? Talvez sim, talvez não. Se essa ideia fixa determinar as nossas ações de uma maneira que nós não consigamos pensar em outra coisa, pode ser um processo obsessivo? Sim. De que maneira isso acontece? Ela pode acontecer de um espírito encarnado para um outro espírito encarnado. Ela pode acontecer entre um espírito encarnado e um espírito que está desencarnado. Pode acontecer de quem está do lado de lá para quem está do lado de cá. Pasmem, ela pode acontecer também de mim para mim mesmo. Eu posso me obsediar. Quem é muito ligado a lavar a mão todos os instantes aqui? Está obsediado? Não, é para tanto assim. Mas é um sinal que pode estar no processo obsessivo, auto-obsessão. Quem é muito ligado à perfeccionalidade? Quer tudo certinho. Geralmente o certinho nosso é aquele jeito que a gente faz, né? O jeito que o outro faz. Quem gosta de tudo certinho, que não admite o menor erro, a menor falha, o menor deslize, também é um sintoma de obsessão. De a pessoa querer determinar aquilo como se fosse a regra da sua conduta e a regra da conduta de todos. Dessas maneiras que a gente pode colocar alguns pequenos exemplos, esses pequenos detalhes que nos servem no nosso dia a dia, são pequenos sinais. Que o livro dos médiuns nos fala que são obsessões simples.
Simples no sentido de serem facilmente cuidadas, facilmente orientadas e facilmente tratadas. Uma vez, num atendimento fraterno, com o nosso irmão e esposa aqui dos dias e horários, veio uma pessoa na casa espírita e falou assim: olha, eu estou com um problema. Tá, qual é o problema? O que a gente pode ajudar? O problema é o meu obsessor. Eu tenho ouvido ele, eu tenho visto ele de vez em quando, um vulto passando perto de mim, eu tenho ouvido que ele bate às vezes na porta da minha casa, ele me deixa com total transtorno. Tá bom, mas qual é o problema? Poxa, mas eu estou acabando de falar para você qual é o problema, ele não me deixa em paz, você está perguntando para mim qual é o problema? Eu falei, sim, eu quero pensar aqui da senhora, qual é o seu problema? É ele. Eu falei, não, minha senhora, o problema não está com ele. O problema está nas suas ações, no seu comportamento, que atrai ele para fazer isso. E se ele está fazendo isso, ele está simplesmente tentando chamar a sua atenção para alguma coisa. Então é só isso? Eu falei, não é só isso. Não é tão simples assim. Ele está aí precisando de auxílio, certamente dentro da casa espírita já está sendo auxiliado, orientado, e vai seguir a vida dele. Agora, a dificuldade é a senhora definir qual é o seu problema. Porque é em cima do seu problema que outros serão atraídos. Outros espíritos andarão com a senhora. Outras pessoas andarão com a senhora. E quando a gente começa a falar dos seus próprios problemas, o nosso irmão aqui no início falou uma frasezinha bem interessante, se vocês prestaram atenção. Reforma íntima. Lembra-se? Curso de reforma íntima. Nós precisamos saber como nós procederemos essa reforma em nós mesmos para que os espíritos não se sintam tão atraídos pelas nossas próprias falhas e imperfeições. Me tornaria então uma pessoa perfeita? Não, calma. Ainda não. Estamos fadados à perfeição, pelo progresso. Mas isso é uma coisa bem devagarzinho. Só que nós iremos começar a corrigir esses pequenos equívocos que nós temos. Esses pequenos defeitos que nós temos. Esses pequenos defeitos que certamente hoje passamos por alguns deles sem nos perceber. Mas que talvez amanhã, quando tivermos a presença de um deles se manifestando em nós vamos começar a pensar, falar, opa, se eu agir dessa maneira, se eu pensar dessa maneira, se eu tiver esse comportamento, esta reação, quem estará ao meu lado? Imaginemos se nós tivéssemos vidência, se pudéssemos ver os espíritos. Os espíritos nos falam disto. Quando eles se referem a nós, quando nós nos encoleizamos, quando nós ficamos com raiva. Alguém já se viu com raiva aqui? Muda tudo, muda. E os espíritos falam, vocês ficam de um jeito que ninguém conhece vocês. Vocês não são aquilo. Mas vocês se deixam envolver por aquilo. Então é culpa do obsessor. Não, calma. Ele pode ter intuído a ideia. Ele pode ter determinado a ideia. Pode ter dado a dica, olha, ele te fechou no trânsito, vai para cima dele, xinga ele também. A culpa é do outro. Não. A culpa é nossa. A nossa reação é disso. E quando a gente muda essa nossa reação, quando a gente procede à reforma íntima na nossa própria atitude, aquilo vai passar por nós. Não vai fazer parte da nossa vida. E essa mudança de pensamento é o melhor antídoto contra qualquer tipo de obsessão, até a própria. Quando nós começamos a relevar algumas coisas que se nos fazem, ou então que acontecem nas nossas vidas, não dando para elas a importância maior do que elas realmente têm, ou seja, muito pouca, a gente começa a mudar o nosso padrão vibratório. A gente começa a pensar um pouquinho adiante. A gente começa a perceber que o poder que nós temos no nosso pensamento é imenso. E cada vez que nós emanarmos um pensamento bom, nós teremos certeza que aquilo estará nos envolvendo. O nosso irmão falou, agora há pouco, a respeito do trabalho voluntário, da doação contra o remédio contra a depressão. Alguém conhece alguém que tenha depressão? Alguém conhece alguém que faça trabalho voluntário, que se preocupe um pouquinho com o próximo, que ainda mesmo assim apresente um estado depressivo? Não dá tempo. Não dá tempo da gente ficar deprimido quando a gente faz o bem. A gente se envolve tanto com aquilo, cria uma atmosfera ao nosso redor, que o processo obsessivo, que nos leva muitas vezes à depressão, não se instala. E não sou eu que estou dizendo. O Dr. Bezerra de Menezes tem uma foto aqui na parede. No seu livro, Procura sobre o Novo Prisma, fala a respeito disso. Se uma pessoa está fora da sua consciência, do seu equilíbrio, e não apresenta nenhuma característica no seu estado físico, na sua patologia, então aquela situação que ele se apresenta é causada por algo externo. Só que quando nós estamos
equilibrados, protegidos pelas nossas próprias ações, pelos nossos próprios pensamentos, qual ideia ruim pode se aproximar e se instalar na gente? Nenhuma. Nós temos aquele escudo natural. Algo que algo que o André Luiz fala com bastante propriedade. O nosso campo energético muda. O que está ao nosso redor fica muito melhor, muito mais interessante para a nossa conduta. E é dessa maneira que nós vamos conseguir reverter qualquer processo obsessivo. Ah, mas como é que Deus pode permitir que isso aconteça comigo, que sou uma pessoa tão boa? Primeira coisa dessa. Somos realmente tão bons quanto imaginamos? Será que nós não temos alguns pequenos defeitinhos para corrigir? E mesmo se a gente for tão bom, o próprio livro dos Espíritos nos fala que se Deus permite que um obsessor se aproxime de nós e influencie nossas vidas, e segundo a questão 459 do livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta às entidades espirituais se nós somos influenciados pelos Espíritos, e a resposta que vem deles é a seguinte: vocês são influenciados muito mais do que imaginam, e muitas vezes são conduzidos por eles. Se nós temos essa condição, e podemos, a partir de então, perceber que eles estão junto a nós por aquilo que nós estamos fazendo, então cabe a nós que tomemos todo o cuidado com cada uma das nossas ações, com cada um dos nossos pensamentos, com cada uma das nossas reações. Quando nós agimos por reação, é que nós mostramos efetivamente quem somos. Alguém teve uma reação hoje um pouco destemperada no trabalho, talvez em casa, com a esposa, com o marido, com os filhos? Esses somos realmente nós. Quando nós começamos a trabalhar para que aquilo não aconteça, também nós pedimos ajuda ao próprio Evangelho, que nos fala com bastante clareza. Quando vocês pensam em algo ruim, mas não executam, começou a ser feita já a mudança, a reforma íntima em cada um. Quando vocês pensam e executam, ainda há muito o que fazer. Mas quando vocês sequer pensam que estão podendo fazer algo de ruim, aquele ponto já está corrigido. E qual espírito se aproximará de alguém que não pensa o mal, que pensa o bem, que está sempre de bem com a vida? Qual espírito inferior se sentirá à vontade junto a alguém que emane coisas boas ao lado, que envolva esse espírito em vibrações de paz, de amor, de fraternidade? Qual espírito inferior poderá se aproximar de nós se nós estivermos num padrão vibratório um pouquinho melhor? Eles não sentem atração. E nós aí poderemos nos tratar, se estivermos em processo obsessivo, de uma maneira assim tão simples. Ah, mas como é que eu vou elevar meu pensamento com esse monte de problema que eu tenho nas minhas costas? Muito simples. Não valorize ele tanto quanto valorize. Vamos valorizar as situações, as soluções em vez do problema. Como eu perguntei para a senhora, qual é o seu problema? Ela estava valorizando mais a consequência. Ela estava olhando mais para o lado oposto da onde estava a solução da sua situação. E quando nós percebemos que, olhando para aquilo que nós podemos fazer de bom e valorizando aquilo, nós estamos valorizando justamente a proteção que nós podemos ter contra qualquer tipo de obsessão, está aí a regra. Está aí como solucionar esse problema que nos aflige constantemente, que não nos abandona um segundo sequer, nem quando dormimos. Sim. Quando a gente percebe que o nosso sono pode ser um sinal de obsessão, nós temos que tomar muito cuidado com ele. Cuidado em que sentido? Não vou dormir mais? Não dá. Então não vou sonhar mais? Não, é tão simples. Eu tenho que perceber como eu estou encaminhando o meu sonho. Antes de dormir, a gente tem o hábito de assistir televisão. Qual é o tipo de programa que assistimos? Bom, elevado, calmante? Ou é aquele programa todo agitado, cheio de tiro, bala, perseguição? Isso nós remetemos também ao nosso sono. E aquilo são portas abertas para que outros espíritos influenciem em nós. Uma outra maneira de percebermos também, se nós estamos com o nosso comportamento bom, é se nós conseguimos facilmente nos socializar. Vamos colocar uma proposta para vocês. Quantos aqui chegaram essa noite e cumprimentaram a pessoa que está sentada ao lado? Boa noite, nada mais. Quantos? Socialização. Quando nós nos fechamos em nós mesmos, é que o nosso problema está mais importante do que o problema da humanidade. Nós estamos deixando de perceber o verdadeiro problema que está junto a nós, de não nos abrirmos para que outras pessoas possam participar conosco
a nossa própria alegria. Quando nós começamos a nos reclutar, a nos fechar, a nos limitar nas nossas ações, é um sinal que a obsessão está se instalando com uma facilidade muito grande. Mas como corrigir isso tudo? Eu acho que a grande solução é essa. Como nós podemos nos livrar? Alguém já usou aquela solução do copo com água e sal e jogar para as costas? Alguém já fez isso? Que se fez vai ter que limpar tudo depois atrás, que molha, pega, gruda no chão, é horrível. E não resolve nada. Galinho de arruda. Quem tem arruda plantada em casa? Quando a gente era pequenininho, desse tamanho, era enorme. E era uma coisa que ninguém podia chegar perto. Não chega perto do galinho de arruda. Até o dia que o cachorro resolveu dar um jeito para aquele galinho de arruda. Acabou. Falei, e agora o que acontece? Nada, só acabou o lugar de arruda. E outras situações que a gente também se importa muito mais do que com uma coisa extremamente simples. Fazer o bem. Quem fez algo hoje de bom? E se lembra desse algo de bom? Se você fez algo de bom e se lembra, não era para lembrar. Era para ter feito naturalmente e simplesmente deixado para lá. Algo natural. Que a gente faz 1, 2, 3, 5, 10, 1000 vezes, quantas vezes for necessário. Aliás, também não sou eu que estou falando isso. Jesus falou isso. Perdoe 70 vezes 7. Perdão, fazer algo bom, muito parecido. Quem fez o algo bom hoje? Esse algo bom está sendo nos chamado a fazer a cada instante. Imaginemos um espírito querendo ser o nosso cobrador das nossas dívidas e ver a gente fazendo algo bom. Será que ele vai ter condição de se aproximar de nós e se imantar a nós ou não? Nosso irmão hoje falou que nós temos um número bastante grande de pessoas que chegaram a casa procurando a coletia, não é mesmo? Porque essas pessoas percebem que estão sentindo essa dificuldade desse envolvimento espiritual. Essas pessoas, talvez hoje, comecem a ter um pensamento um pouco melhor e ajudem os espíritos a nos ajudarem. Os espíritos estão aqui para nos ajudarem. Não farão por nós. Não farão nenhuma imposição de ideias para que nós sigamos. Não nos mandarão fazer nada. Irão nos incluir. Como talvez estejam incluindo agora o problema de cada um de nós. Estamos com problemas? Sim, ainda bem. Estamos vivos. E se nós estamos com um problema, pensando nele, e o Espírito propôs uma solução, ele percebe em nós se nós recebemos bem aquela ideia ou não. Através do quê? Da nossa fisionomia. Quem diz isso também é o livro dos médiuns, quando ele percebe que o Espírito bom faz isto, mas o Espírito inferior também faz isto. Vamos fazer um pequeno exercício. Sorvete de chocolate no calor. Qual é a sensação que nós temos? O Espírito percebe isso. Quando ele sugere esse tipo de situação, qualquer outra, ele percebe na nossa fisionomia se nós gostamos daquela ideia ou não. E se nós gostamos dessa ideia, ele se aproxima e começa a implicar cada vez mais. E começa a ir no estado obsessivo. A gente fala de sorvete de chocolate, que é muito gostoso. Imagina se nós falássemos de ideias muito mais complicadas, como o suicídio. A vida está dura, sai dela. Para com isso, resolve logo, se mata. E a pessoa vai e comete. A responsabilidade é do espírito que intuiu? Sim, em parte. A responsabilidade é de quem comete. Jesus falava, é necessário que venham os escândalos, mas ai por quem eles vierem. Quando nós temos algumas ideias, a gente coloca o suicídio como uma ideia mais extrema. É até um pouco difícil citar esse caso, mas nós vemos na nossa cidade muitos casos desses acontecendo, às vezes mais de um por dia. E é interessante a gente fazer essa citação, porque talvez entre nós tenham pessoas que já pensaram nisso em algum momento. Mas nesse momento é o momento de a gente se ligar com Deus, de a gente buscar elevar o pensamento, pedir ajuda. A ajuda sempre está ao nosso alcance, sempre está à nossa disposição. E mesmo se nós estivermos com todas as portas fechadas, a porta de Deus sempre estará aberta. Essa porta que nunca, jamais se cerrou para nós. Mesmo nos momentos em que nós estivemos mais distantes dele. Em que fomos chamados a uma casa como esta, para recebermos novamente o caminho de reencontrar com o Pai. Nesse momento em que a dor estiver muito pesada, em que aquele irmão também dorido, que está junto a nós, está nos dando informações das mais diversas possíveis, e a gente coloca assim o extremo do suicídio, mas quando os irmãos nos intuem às drogas, ao álcool, aos vícios, e levemos o nosso pensamento a Deus, peçamos ao Pai
e disponibilize os seus bons espíritos, os seus mensageiros divinos, para virem nos auxiliar. Eles virão com a maior rapidez, porque eles querem o nosso bem também. E se nós não percebemos essa presença dos irmãos, entremos em oração, elevemos o nosso pensamento pela oração, mudemos o nosso patamar vibracional. O nosso irmão também falou no início de uma frequência daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente faz. Imaginemos a nossa frequência muito curtinha, nós não conseguiremos elevar aos espíritos mais superiores. Imaginemos a nossa frequência já mais solta, que nós consigamos elevar o pensamento a Deus, elevá-lo, como foi proposto na prece inicial a Maria de Madalena, a prece inicial também a Maria de Nazaré, ao próprio Cristo e a tantos espíritos que estão nos acudindo. Cabe a nós transformarmos o nosso pensamento e termos ele como a maior arma contra os processos obsessivos. Cabe a nós a prática do bem. Cabe a nós insistirmos nisso. Não deu certo da primeira vez? Tentemos novamente. Não deu certo da segunda? Vamos novamente tentar. Estaremos sempre plantando a boa semente. E ao plantar a boa semente, certamente um dia ela irá germinar. E quem será o grande favorecido disso tudo? Nós mesmos. Pensemos um pouquinho nesse processo todo. E, logicamente, o tema, a obsessão, é extremamente novo. Mas pensemos naquilo que nós podemos fazer para que isso tudo não se estabeleça, para isso tudo não se amplie, não se aprofunde em nós mesmos. E vamos perceber a grande força que nós temos em nossas mãos, mas principalmente nos nossos pensamentos. Volta a paz a todos, boa noite.